beleza. Então, primeiramente, boa noite a todos, caros amigos e futuros guerreiros aí do nosso serviço, né, do nosso belo ministério aí, Embaixadores do Rei. Alguns eu já conheço, já tive a oportunidade de ser embaixador junto, né, com o Thiago Assis aí. Thiago, eu um pouquinho antes, era mais novo um pouco, mas é sempre bom a gente poder conversar e principalmente ver muitos querendo, aceitando, né, melhor dizendo, o chamado de Deus para o ministério. Então, que cada um aproveite muito o nosso ministério, o ministério que Deus nos deu para trabalhar com os garotos e que cada um seja muito abençoado na sua igreja, na sua embaixada ou aonde Deus enviar, né? Eu sou conselheiro já tem aproximadamente uns 15 anos, mais ou menos, né? 15 ou um pouquinho mais. Atualmente sou conselheiro da Primeira Igreja Batista no Setor, na Ceilândia, da Embaixada Pastor Oséias Basílio de Santana. Então, ali a gente faz um trabalho já há alguns anos e quando surgiu a oportunidade, né, de falar sobre os esportes, eu acho que é um assunto importante e que a gente também, ao mesmo tempo, precisa tomar muito cuidado, ao meu ver, quando a gente lida com o assunto, né? Esportes aí na embaixada, na organização. Então, vai ser mais um bate-papo, uma troca de experiências aí, claro, para a gente conseguir delinear o que vai ser, que pode ser melhor para cada um, tá? Então, a ideia aqui é mostrar algumas coisas para os irmãos e a gente vai trabalhar dentro, e cada um vai trabalhar dentro da sua realidade, tá bom? Então, qual a importância dos esportes aí na organização Embaixadores do Rei, né? A primeira coisa, a gente vai falar primeiro especificamente do esporte, depois eu vou fazer um apanhado geral, tá? Então, o esporte na organização, ele é um atrativo. Ele se torna um atrativo para o garoto, e a gente precisa trabalhar muito em cima disso, né? Por quê? Quando a gente lida, principalmente com garotos que não são da igreja, né? Que não cresceram num ambiente cristão, às vezes a gente tem uma barreira muito grande de chegar para o garoto e falar, olha, vamos lá para a embaixada. A menina vai falar, o que é a embaixada? A gente vai estudar a Bíblia, né? A gente vai estudar sobre a organização, uma organização missionária. Às vezes isso pode gerar um certo bloqueio para o garoto. Falar, vou para a igreja, tá. Mas quando a gente traz o esporte, quando a gente integra isso na organização, a gente começa a gerar um interesse. E aí a gente começa a trabalhar de forma muito mais fácil com aquele menino, né? Então, se eu chego e falo, olha, a gente tem uma convida para a embaixada, vamos, o que tem? A gente tem um esporte, a gente tem uma brincadeira, a gente tem um futebol, por exemplo. Aquilo ali já vai gerar para o garoto, vai despertar o interesse. Opa, vou lá para jogar bola. Então, às vezes o garoto ele já pensa isso. Vou jogar bola, é o futebol, é o que interessa para ele naquele primeiro momento. E é claro que muitas das vezes dentro da igreja a gente também vai ter garotos que ele vai se interessar muito mais no início pelo esporte do que pelas outras coisas. Isso pode acontecer. A gente tem que estar também atento a isso, né? Porque a gente tem que pensar nos de dentro e também nos de fora. Principalmente esses que não cresceram num lar cristão, que não tiveram a oportunidade de ter pais dentro da igreja, muitas das vezes. Então, o esporte ele gera um interesse. E isso vai facilitar o convite para trazer esse garoto para a embaixada, né? Então, eu conheço ali nas redondezas da igreja. Sempre eu vejo um grupo de rapazes. Falo, sábado, por exemplo, como funciona na minha igreja, sábado de manhã. Pessoal, sábado de manhã vocês não querem jogar bola aqui com a gente? A partir de 8h30?
Ah, vai ter o futebol, vem, participa. E muitas das vezes esse convite ele é bem mais fácil de ser aceito por esse menino. Além disso, é um momento de descontração, né? É aquele momento que a gente tira, que os garotos tiram, para eles descontraírem entre eles, para eles estarem ali integrando uns aos outros, né? Se divertindo, se conhecendo. É um momento mais para eles relaxarem. E claro que em alguns pontos isso ajuda depois para aquelas embaixadas que têm a reunião logo após o esporte, por exemplo. Então, o garoto ele já chega depois com uma adrenalina mais baixa, ele já gastou toda a sua energia, né? Ele não vai estar tão entediado, contando as horas, às vezes, lá para sair para uma atividade. Então, esse momento de descontração, ele também pode ser entre o conselheiro com esse garoto, com esse embaixador. Por quê? Porque, vamos lá, a gente deixa os garotos jogando, estão lá se divertindo. Não custa, em algum momento, fala assim, eu vou jogar com vocês. Agora é minha vez, quero ver quem faz gol em mim. Isso começa a criar um certo vínculo, uma relação de proximidade muito maior. Então, a gente já começa a trabalhar aqui o que a gente vai dar continuidade depois no estudo bíblico, mas de forma muito mais fácil. É aquilo. Eu vou chamar a atenção, vou dar o doce para o garoto, mas eu quero algo maior por trás disso, né? Além do mais, nesse momento também permite que a gente consiga avaliar a personalidade daquele garoto. É onde ele vai se soltar. É onde ele vai estar mais livre para fazer o que ele faz normalmente. Então, eu consigo observar se é um garoto que ele é mais... aquele garoto um pouco mais nervosinho, né? Se é um garoto que ele consegue trabalhar em equipe, que a gente vai falar sobre as regras mais tarde. Se é um garoto que ele consegue interagir um com o outro de forma mais fácil ou não. Se eu tenho que dar uma atenção a mais a um garoto ou ao outro. Então, esse momento de avaliação da personalidade, ele vai ser importante para eu saber como seguir com o menino. Então, a gente vocês vão lidar, a gente lida com garotos de diferentes personalidades. Desde o garoto mais centrado, aquele que você fala uma vez, ele vai te ouvir, ele vai te obedecer, um garoto que ele tem já, muitas das vezes, o hábito em casa com os pais de estudar a palavra. A forma de eu lidar com ele é muito mais fácil. E vai ter aquele garoto que ele não vai te ouvir de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Ele vai te dar um pouco mais de trabalho, mas eu não posso deixar ele de lado. Eu tenho que entender ele. Eu tenho que entender o que se passa na cabeça dele. E aqui já vai me ajudar muito. Então, se eu vejo que é um menino que sempre está brigando, vai lá dar aquelas entradas mais duras, se for no futebol. Opa, então esse garoto aqui, eu tenho que trabalhar uma forma que ele fique um pouco mais relaxado, que ele entenda que a atitude dele pode gerar consequências ruins para ele e para o próximo. Então, usar o esporte como um atrativo. Esse é um ponto, principalmente quando a gente está começando a embaixada, está abrindo a embaixada, né, na sua igreja. Então, começa a trazer esses garotos com o intuito de, gente, vai ter um esporte, vai ter um futebolzinho, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, a gente já tem o primeiro passo, a gente já está dando o primeiro passo para conseguir ingressar esse menino na organização, para conseguir trabalhar com esse garoto o estudo bíblico, o estudo do manual. Então, primeiro ponto, atrai esse garoto. E é o que o esporte vai fazer hoje, que ele pode nos ajudar e ele nos ajuda muito. Segundo ponto, o esporte ele é interativo. Então, ele permite a socialização entre os meninos. Então, como eu tinha falado, é aqui que eles vão aprender a lidar uns com os outros, a comemorar uns com os outros, né?
a trabalhar aquilo uns com os outros, e a gente começa a ver laços sendo criados. A gente começa a observar aqueles grupinhos sendo formados. Mas também é um ponto importante que a gente também tem que estar com um olhar um pouco atento para que esses laços de amizade, esses grupinhos, eles sejam aqueles grupos que eles não atrapalhem os demais. Ou aquele grupinho que ele não exclui os demais. Eu já tive uma experiência na minha embaixada, garotos que se conhecem, tudo, jogam bola bem. Então eles começavam a fazer, o time era meio que sempre eles, sempre os mesmos. Isso começa a desmotivar um pouco os outros. Os outros começam a olhar e falar: não vou jogar, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma. Então chegava algum momento que tanto eu quanto o conselheiro Daniel, o que a gente fazia? Pessoal, hoje quem tira o time sou eu, não é vocês. Então, aquele quarteto lá que sempre joga junto, um vai para um time, o outro vai para o outro, começa a separar. Então, criar laços é muito importante. É onde onde eles vão lidar melhor uns com os outros, onde eles vão começar a criar uma amizade, né? E aí isso também vai ser muito positivo para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é bom a gente ter muito cuidado com que os laços, com que os grupos que se formem não sejam grupos que excluam outros meninos, né? Então, volta aquele nosso olhar bem atento aos garotos. E, além disso, vai desenvolver a habilidade daquele menino. Tem garotos que eles odeiam futebol, que eles não gostam, porque eles não sabem jogar, porque eles nunca gostaram daquilo ali, não gosta de suar, né? E aí, o que eu faço? Como que eu vou desenvolver ou ver aquele garoto desenvolvendo uma habilidade? Tem menino que é muito mais, vamos falar assim, de exatas, né? Aquele garoto que é o nerd, vamos usar essa linguagem um pouquinho, que o negócio dele é muito raciocínio ali. Como que eu vou atrair esse garoto? Como que eu vou ajudar ele a desenvolver as suas habilidades? O futebol talvez não vai ser o meu ponto para ajudar ele, mas aí eu tenho que começar a trabalhar outras áreas. Então, se eu observo o meu embaixador, se eu entendo a personalidade dele, eu começo a fazer com que, de alguma forma, eu o ajude a desenvolver suas habilidades. E aí vai ser aonde a gente vai trabalhar a diversidade na nossa embaixada dentro desse assunto, tá? Então, ajudar o garoto. E às vezes aquilo, ele é ruim, a gente vai lá e fala, não, vamos ajudar. Ah, mas eu não sei chutar, chuta errado, tá tudo certo. E tem garoto que depois de algumas reuniões, alguns meses, ele começa a ter uma habilidade. Ou ele começa a jogar até melhor do que ele jogava antes. Ele começa a se tornar parte daquele grupo. Então, isso também vai ser função nossa como conselheiros no trabalho com nossos meninos. Além disso, a gente vai poder trabalhar, voltando, né, dentro do desenvolvimento de habilidades, a diversidade dos esportes. Futebol, né, que é o que a grande maioria gosta. Ou um basquete. Hoje, tenho lá uma quadra, eu vejo que aquele menino não gosta do futebol, é um menino que sempre vai, né, com roupa de basquete, você está conversando com ele, fala, e o que você gosta? Ah, só jogo basquete. Eu consigo adaptar isso à minha embaixada? Pessoal, hoje a gente não vai ter futebol. Hoje a gente vai ter basquete. Ah, mas a gente não gosta. Não. Todo sábado a gente tem o futebol. Tem aqui o Paulinho. O Paulinho, ele gosta, ele é do basquete. Então a gente vai hoje jogar o esporte do Paulinho. E aí ele começa a se sentir até importante dentro daquele grupo. E aqui a gente fala, olha, nós somos um grupo
e todos nós vamos trabalhar uns com os outros. A gente vai conhecer o gosto do outro. A gente vai ajudar o outro naquilo que ele gosta. Então, se a nossa realidade, a sua realidade permite isso, é ótimo, é excelente. Também posso ir lá para as atividades de tabuleiro. Então, hoje, a nossa embaixada vai ser jogos de tabuleiro. Pronto. Hoje não tem futebol, hoje a gente vai trabalhar aí raciocínio, concentração. Olha as habilidades que a gente está ajudando a desenvolver naquele garoto, né? Às vezes me falam, nossa, eu gosto disso aqui, eu gosto da dama, eu gosto do xadrez. Meu negócio é o xadrez, eu gosto de ficar ali pensando o que, que eu vou fazer. Então, a gente vai ter que trazer isso para nós, para nossa embaixada. A gente vai ter que adaptar a nossa embaixada àquele garoto. Então, mesclar o que a gente vai fornecer de esporte para os nossos meninos também é muito importante. De novo, tudo isso aqui, gente, está dentro da realidade de cada um, tá? Então, uma dama, ok, barato. Xadrez ali, ninguém gosta de xadrez. Tô sondo lá, minha embaixada, ninguém gosta. Os meus, ninguém. Ninguém sabe nem jogar. Tem porque, naquele momento, eu investi o xadrez na minha embaixada? Não tem. Porque eu não vou conseguir trabalhar uma coisa que ninguém sabe, que ninguém gosta e que ninguém quer. Outras que são, e particularmente, agora é o Paulo conselheiro falando, eu nem sei para onde vai xadrez, então eu nem consigo ajudar o menino, né? Mas as outras coisas, sim, é fácil. Uma dama, um ping-pong. Então, eu consigo ter uma mesa uma mesa de tênis de mesa, uma mesa de ping-pong? Consigo. Então, usa um dia para eles jogarem ping-pong. Ah, vai chover, tá chovendo. É o nosso plano B, às vezes. Se eu tenho essas outras opções, pode chover o que for. A gente vai conseguir manter aquele momento de esporte dos nossos meninos. Então, se é possível ter, também é uma ótima opção. Todos jogam, todos vão brincar, né? Inclusive, até o conselheiro tem que entrar aqui na brincadeira. A gente tem que criar esse desafio, porque para o embaixador, às vezes o garoto ele vai olhar para a gente, ele olha para a gente como aquela pessoa que é imbatível, né? A gente vai ter que ser um exemplo para ele. E o que ele vai querer é, eu quero ganhar de você. E é um momento que a gente tem que ir lá, ganha uma, ganha duas, ou perde, né? Às vezes eu não sou bom no ping-pong, perdi. O menino vai guardar aquela lembrança, às vezes, pro resto da vida. Ele sempre vai olhar e falar, ganhei de você no ping-pong. E aí a gente incentiva. Cara, você tá bom, hein? Você é muito bom nisso aqui. Eu não consigo ganhar de você. Vínculo. A gente tem que criar esse vínculo. Ele tem que olhar pra gente também como alguém que está ali para ser, além do conselheiro, um amigo. E é isso que a gente acaba sendo também, né? Vocês viram ao longo aí de todas as aulas, talvez possa ter falado isso. O conselheiro, ele vai ser conselheiro, muitas das vezes um amigo, a figura paterna que esse garoto não tem, ou ele é órfão de pai, literalmente. Então aqui é o momento que eu tenho para brincar com ele. É o momento para falar assim, ó, tô aqui, a gente tá brincando, eu tô me divertindo com você. Tá? O totó. Então, é outro esporte que a gente pode trazer para dentro da nossa embaixada. Dominó.